Olá, muito boa tarde. Vamos começar mais uma live da Nutri de quinta-feira. Hoje o tema é falar um pouquinho sobre pele e cabelo. Então, aguardando aí as meninas entrarem, o pessoal vir chegando para a gente começar a live de hoje. Muito bem, estamos um pouco atrasadinha, mas vamos começar um pouquinho a falar dos cabelos e das unhas e da pele. Muito bem. Vamos lá então, vamos testar aqui enquanto isso. Nosso Ei, muito bem, bem-vindas. Muito bom. Tô aqui brincando enquanto não entra ninguém na live. Vamos lá. Bem-vinda, Luciana, Vanessa, David Lima. Muito bom. Hoje, então, estamos aqui numa live de quinta da Nutri para a gente falar um pouquinho sobre a alimentação no cabelo e na pele, tá? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Se você tem alguma curiosidade, já coloca aí nos comentários para a gente estar conversando. Se você quer saber um pouquinho mais sobre alimentos que podem interferir na pele, no cabelo, coloca aqui pra gente, tá bom? Oi, Delano, muito bem-vindo, meu amigo de profissão. Muito bem. Então, vamos aguardar um pouquinho que o pessoal já vai chegando e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quem tem aí problema com cabelo e pele, coloca aqui pra gente o que vocês têm de dificuldade, como que tá o seu cabelo, como que tá a sua pele, pra gente falar um pouquinho dessa problemática, te dar alguma dica e te ajudar com a questão da alimentação e a questão também da suplementação, em alguns casos, quando é necessário, tá bom? Coloca pra gente aqui que a gente vai estar discutindo aqui com vocês um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou começar falando, porque depois a gente não tem muito tempo e depois fica gravado aqui no GTV para vocês compartilharem, para vocês assistirem depois esse conteúdo, tá bom? Então a ideia hoje é a gente entender um pouquinho sobre a questão da pele e do cabelo. Bom, primeiro passo que a gente tem que entender é que às vezes a gente quer cuidar muito da questão pele. Vamos falar um pouquinho primeiro da pele, né? Mas a gente não cuida da alimentação. Então, muitas vezes o efeito tópico, né, quando a gente pensa só em passar protetor solar, não ajuda muito, né? E até só cremes também não tem tanto efeito se você não cuidar da parte interior, né? De a gente cuidar melhor da alimentação também. Então, o primeiro passo na fotoproteção, na questão de proteção da pele, é a gente se alimentar bem. E algumas atitudes muito simples já ajudam muito. Por exemplo, a água. Então a gente percebe muito no consultório a questão da dificuldade dos pacientes. Então reclamam da pele, reclamam do cabelo, mas não tem a ingestão de água em quantidades adequadas. Por que eu falo isso? Porque a água, ela hidrata muito bem a pele. E se a gente tem uma pele bem hidratada, a gente tem uma pele melhor, né? A pele também tem muita ligação com o intestino. Eu gosto de dizer aqui para os pacientes que a pele, ela é o espelho do intestino. Então, quando a gente tem uma pele muito ruim, muito acneica, né, cheia de acnes, ou com muito melasma, enfim, uma pele não tão adequada, a gente pode também já pressentir, assim, né,
a questão do intestino do paciente. Então, muitas vezes o intestino também tá lá com uma alimentação ruim, um intestino inflamado, produzindo muitas citocinas que acabam refletindo na pele do paciente. Então, olha lá, às vezes se você tá com muita, sentindo a sua pele muito desidratada, com a sua pele muito grosseira, às vezes ressecada, às vezes é o seu intestino que tá ruim, tá? Então vale a pena também a gente ficar atento ao intestino. Muito bem, Karina entrou, muito legal. Então, o que a gente tem aí de dica para vocês quanto aos cuidados com a pele? Um primeiro cuidado, assim, que eu oriento é a questão de administrar a quantidade de água que você ingere, usar alguns alimentos que protegem também a pele. Então a gente tem vários, o chá verde é um queridinho meu, assim, eu gosto sempre de falar que todo paciente que tem melasma, aquelas manchinhas na pele, né, marrom e tal, ou que tem muita acne, que tem pele ressecada, o chá verde é uma bênção, assim, né? Lógico, ele tem algumas contraindicações, então quem tem pressão alta tem que tomar alguns cuidados, né? Mas o chá verde é uma ótima pedida para quem tem uma alimentação saudável, quem não tem nenhum problema de saúde. O chá verde é muito importante nos cuidados da pele, tá? Muito importante também para quem tem melasma, tá? O chá verde, assim, eu falo que quem tem melasma tem que tomar chá verde, porque ele protege muito, ele faz uma fotoproteção muito legal. A fotoproteção, ela pode ser de dois jeitos, né? Ela pode ser tópica, de passar os creminhos lá e o protetor solar, né, na pele, mas também a fotoproteção tem que ser, né, tem que acontecer, principalmente para quem tem a pele muito branquinha, muito sensível, ela tem que ser oral também, tá? Então, muitas vezes tem que procurar um nutricionista para ver a quantidade, a prescrição ideal para esse paciente para ter uma proteção oral melhor. Então, os cuidados com a pele, tanto melasma quanto acne, é sempre ligado a gente manter um metabolismo adequado. Então, a gente precisa de ter o intestino bem funcionando. Então, quando a gente pega, aqui no consultório eu vejo muito isso, quando a gente pega um paciente que tem a pele ruim, aí você vai ver, ele tem o intestino preso, ele não toma muita água, e aí às vezes só com esses pequenos ajustes a gente já melhora muito a qualidade da pele, tá? Mas mesmo assim existem alguns suplementos, né, que tem quantidades de nutrientes, por exemplo, zinco, selênio, silício, manganês, algumas vitaminas, vitamina K, vitamina E, que são importantíssimos na textura, na qualidade da pele, e que a gente precisa muitas vezes suplementar isso, né? Fazer uma manipulação de cápsulas orais. Muito bem. Então, essa questão da pele é muito importante. Cabelo e unha, a gente também tem um cuidado, assim, eu falo que o silício é mega power, ótimo para cabelo, e ele é encontrado na carne, nos cereais, na aveia e tal, mas em pequenas quantidades. Então muitas vezes a gente não consegue suprir essa quantidade ideal para o cabelo só com alimentação. Então às vezes também tem que fazer a suplementação. O que eu gosto também de orientar os pacientes? Que muitas vezes, principalmente as mulheres, né, eu falo aqui, acabo falando muito para as mulheres, a gente tem muita queda de cabelo, cabelos frágeis por conta do ferro. Então, carência de ferro na alimentação muitas vezes pode causar isso também. Aí vale fazer um exame, ver os níveis de ferritina pra gente ver como que tá, pra diminuir essa queda de cabelo, tá? Isso nas mulheres, né? Tem muita ligação também, gente, tanto pele, quanto celulite, quanto acne, quanto queda de cabelo, a questão do uso de xenobióticos, que são os tóxicos, né? Os metais pesados aí que a gente encontra, às vezes em água, desodorante, esmalte, tintura de cabelo, produto químico, plástico, guardar alimento em potinho plástico. Então, isso traz o que a gente chama de xenobióticos, que são substâncias, metais pesados que ficam circulantes na nossa corrente sanguínea e que o fígado e o rins demora para conseguir excretar isso da nossa corrente sanguínea. E aí, quem são os queridinhos para ajudar a eliminar isso, né? Os antioxidantes, tá? E aí vale também
reforçando aqui a questão da cápsula, porque às vezes só com alimentação a gente não consegue, tá? Então, eu gosto sempre de falar do ômega 3. O ômega 3 é queridinho, assim, para ajudar a eliminar esses metais pesados. Mas, claro, tem muitas outras opções, né? Então, chás, eu gosto de todos, assim, romã, casca da romã, cavalinha, chapéu de couro, todos esses ajudam muito também na eliminação, na celulite, na queda de cabelo, porque eles vão ajudar o nosso organismo além da hidratação, tem a questão dos antioxidantes presentes nesses alimentos, né, nesses chás. Então, a gente tem uma melhora dessa resposta de queda de cabelo e qualidade da pele, tá? Bom, outro alimento que é muito legal, que ajuda muito pele principalmente, a uva, né, rica no resveratrol. Então o resveratrol tem muita ação nas enzimas que aumentam a produção de sebo na pele, que aumentam a porosidade. Então é muito legal o uso da uva, que não vale uva suco assim, né? É legal o alimento mesmo, ou até a suplementação, como eu falei. Outra coisa que é muito importante a gente reforçar aqui são as frutas vermelhas. Então, a uva, mas também morango, amora, goiaba, que também tem bastante efeito por causa da vitamina C. A vitamina C também é uma queridinha da pele, tá? Então, cenoura, tudo que é laranja, gente, tem muita vitamina C. E é muito legal pra pele, cabelo, unha, celulite, tá? Então, vale a pena investir nesses alimentos também. Muito bem, quem tá aí, coloquem aí pra mim nos comentários, quem tá aí com cabelo ou pele com algum probleminha aí pra gente comentar. Vamos lá? Coloquem aí pra gente. O que a gente pode ver também na questão da celulite é o uso de anticoncepcional, tá, gente? Então, tanto da pele, acne, quanto envelhecimento precoce e também a questão da celulite tem muita ligação com o uso de anticoncepcional. Então tem que tomar cuidado, porque o estrogênio, né, o aumento do estrogênio aumenta algumas enzimas que favorecem aí a questão da oleosidade na pele, da inflamação das células de gordura e o extravasamento, né, das toxinas produzidas. Então é muito importante ter esse cuidado aí com a questão da quantidade, o tempo que você usa como posso dizer, de anticoncepcional. Então, não estou dizendo para ninguém parar, mas tem que tomar cuidado, porque isso também é um fator que desencadeia aí a questão das acnes e também da celulite, tá? Quanto ao cabelo, 80% do nosso cabelo é proteína. E aí a gente tem uma problemática nas mulheres, porque, no geral, as mulheres comem menos proteína do que os homens. Os homens são mais carnívoros, acabam atingindo mais facilmente essa quantidade. Então, as mulheres devem se cuidar, se atentar para o consumo de proteína. E lembrando, a gente deve diminuir muito a questão do carboidrato simples, porque o carboidrato simples, a insulina, né, que é um hormônio que acaba controlando a entrada de açúcar e tal para dentro das células, ela também participa ativamente da inflamação, então causando mais celulite, causando mais acne, porque ela aumenta a oleosidade. Então, alimentos ricos em carboidrato simples, em açúcar, eles devem ser diminuídos. Isso é um grande fator da questão do aumento da pele ficar acneica, da celulite, tá? Vamos ver aqui, alguém respondeu aqui. Muito bem, Elias está aqui também. Uou, muito bem. Raíssa, bem-vinda. Bom, vamos colocando aí as dúvidas de vocês. Maldade, tô carequinha. O Delano, verdade, né? Os homens, viu, Dê? A questão dos hormônios, né? Principalmente testosterona. Testosterona é um hormônio muito ligado com a queda de cabelo. Então, os homens, a partir dos 35 anos, a tendência é ter uma queda de cabelo, muitas vezes pela queda dos índices de testosterona. Vale fazer um exame, dar uma olhadinha nisso e suplementar algumas coisas, né? Alguns minerais, para regular essa questão da queda de cabelo.
Mulheres também com SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, tem muita queda de cabelo e também tá ligado com o estrogênio, com o hormônio, então vale a pena dar uma investigada melhor. Quando tem a SOP a gente já sabe que acaba tendo mesmo isso, e aí a gente tem que entrar com alguns suplementos para bloquear essa queda de cabelo lá dentro da célula mesmo, da mitocôndria, para poder paralisar essas enzimas que aumentam a queda de cabelo, tá? Então aí vale tomar um ômega 3, a gente tem a coenzima Q10, tem alguns elementos que vão ajudar aí a ação na mitocôndria, que é lá dentro da célula mesmo, para não ter a queda de cabelo, tá? Umas coisas mais específicas, que aí não é só com alimentação. Mas falando da alimentação, é muito importante a gente entender esse processo para não querer que o alimento vai fazer total diferença. Só que a gente tem que saber o porquê de cada coisa. Eu já vou explicar aqui. Deixa eu responder umas perguntas, senão tá indo muito pra cima já aqui. Pera lá. Vamos lá. Quem aqui? Karina Ame Mais Forever, né, Karina? Uau! Muito bem. Elias, cadê? Maldade, falamos do Elias. Eu estava com a pele muito ruim. Depois que comecei a mudar meus hábitos alimentares e tomar muita água, foi notável a diferença da minha pele. Gente, eu sempre gosto de falar assim que não existe nenhum procedimento estético que seja duradouro se você não cuidar da alimentação. Então vocês podem fazer limpeza de pele, foto isso, foto aquilo, tudo quanto é drenagem, que o efeito ele só vai ser positivo se você alinhar os tratamentos estéticos com a alimentação. E aí com a ingestão de tudo, né? E aí vai começar pela água. A água eu falo que ela é milagrosa, assim, né? Quando a pessoa não tem. Então quando não tem uma quantidade de água diária sendo ingerida, a gente já desencadeia aí um monte de erros metabólicos e que aí vai gerar essas coisas, vai gerar pele ruim, cabelo ruim, envelhecimento precoce, então tem essa questão também, tá? Outra coisa que é importante são os alimentos, né? A quantidade de fibra, alimentos que melhoram o seu intestino, porque como eu falei, o intestino é o espelho, a pele é o espelho do nosso intestino, então a gente tem que cuidar desse intestino, ele tem que funcionar. A gente não pode ter um intestino preso, então tem gente que acha que é normal, passa uma vida inteira com o intestino preso. Isso não pode, porque isso vai interferir diretamente na questão da pele e do cabelo também. O que a gente tem? Por exemplo, as bactérias que povoam o nosso intestino normalmente também estão presentes na pele, no cabelo, na textura aí. Então a gente tem que reequilibrar tudo isso, tá? E muitas vezes é com água, alimentação saudável. Caiu a internet. Então, como eu falei, eliminar os cianobióticos, eliminar essas toxinas que a gente ingere em grande quantidade, que são os metais pesados, né? E tem... Nossa, tá horrível a internet, gente, desculpa. O Elias colocou aqui, fiz exames e minha testosterona está ok. Mas tá caindo seu cabelo, Elias, também? Às vezes não é só isso, tá, gente? Não é só a testosterona. É que nos homens é comum, às vezes, a gente ter a testosterona. Mas se tá tudo ok, então pode ter a ver, sim, com a alimentação mesmo. E aí, é aquilo que eu falei. Tem alguns elementos que a gente precisa aumentar. Então, alguns elementos que favorecem, né, o aparecimento da queda de cabelo. Da queda de cabelo, não. Da desarmonia estética, tá? Que aí... interfere pele, cabelo, unha, isso é muito importante. E aí, quais são esses alimentos? São aquilo que a gente já sabe, é o consumir muito industrializado, ou alimentos refinados, e o consumir poucos alimentos saudáveis. Então, o que a gente precisa fazer? Diminui o consumo de industrializados, o consumo de alimentos que tenham muita toxina, que sejam industrializados, né, que tenham muito produtos químicos, diminui isso e aumenta o consumo de alimentos naturais. Então, aveia, frutas, verduras, legumes, isso vai já melhorar muito a sua pele, o seu cabelo, tudo mais.
Outra coisa é atingir o número, a quantidade ideal de proteína. Então, como eu falei, muitas mulheres não atingem, homens também, alguns não atingem. Então, a gente tem que ver a questão da dieta, se está atendendo essa quantidade de proteína que você tem. E depois a gente pode entrar, por exemplo, com o colágeno. Então, se você já ajustou a dieta, se você já ajustou a alimentação e mesmo assim ainda continua com falhas, daí a gente entra com o colágeno, com o silício, o ômega 3, são elementos que vão aí favorecer a coenzima Q10, que vão favorecer a ação do seu metabolismo em favor desse autocontrole, que nada mais é. O que acontece, na verdade, tanto na queda de cabelo quanto na pele? São falhas na produção enzimática. Então, às vezes a gente produz, por exemplo, algum tipo de enzima que vai favorecer a oleosidade da pele, que vai favorecer a diminuição das proteínas que formam o fio de cabelo, e aí a gente tem uma desidratação do cabelo, e aí a gente precisa corrigir isso. E aí muitas vezes a gente tem que ajustar a alimentação, tirar os xenobióticos, os industrializados, os tóxicos, melhorar esse fígado e esse rins, e aí vale a gente ressaltar que o que melhora fígado e rins é fazer exercício, ter alimentação saudável, não fumar, não beber, não usar bebida alcoólica. Isso vai favorecer o seu rins e o seu fígado trabalhar ao seu favor nesse quesito, tá? O que mais que a gente tem? Na questão do cabelo, tem uma coisa que é muito importante, que é a biotina, né? A vitamina B7, que é rica aí, que é presente em alguns alimentos, principalmente na aveia, carnes em geral, alimentos proteicos, couve-flor, né? Como fala? Ai, fugiu o nome agora. Couve-flor, brócolis, repolho, esses alimentos possuem bastante biotina e ajuda muito na questão do fortalecimento do cabelo, da paralisação da queda do cabelo, tá? O ferro, como eu falei também, é um elemento muito importante, então vale um exame de ferritina aí pra gente ver os níveis de ferro e tentar modular isso para você diminuir a queda de cabelo. Mulheres, assim, no consultório eu tenho visto muito a questão da carência de vitamina D, que também interfere diretamente na pele, queda de cabelo e celulite, tá? Então é muito importante a gente modular tudo isso, tá bom, gente? Mas no geral, o que eu gosto mesmo de orientar para as pessoas aqui na live e tal, é que melhorem a questão da ingestão de água. Se você está pensando em cabelo, pele, celulite, façam água. A celulite tem um outro porém, né? A gente tem muitas vezes um realce da celulite por conta de flacidez, tá? Então tem que também pensar nisso, na questão da prática da atividade física. Então, quando você melhora a atividade física, consequentemente você melhora a celulite. Mas lógico que ela está também ligada pela inflamação. Então, a gente tem que usar alimentos que vão desinflamar o seu organismo, que são os alimentos ricos em antioxidantes, que é aí os chás que eu falei, que são os legumes, as verduras, as frutas. Então, a gente tem a uva, todas as frutas vermelhas, a vitamina C. Então, a gente tem bastante alimentos que vão ajudar nesse sentido. Bom, alguma dúvida aí? Coloquem aqui pra mim quem tá com dificuldade. Qual é a sua dica para tomar água diária? Água diária, como você diz? O que você diz, Elias? A quantidade? A quantidade vocês vão multiplicar 35 a 40 ml por quilograma de peso. Então, só um minutinho. Por exemplo, né? Pessoas que têm tipo 60 quilos, se você multiplicar por 35, vai dar 2.100 ml, tá? Então, você teria que tomar 2,1 litros de água, tá? Essa é a quantidade de água que você deveria tomar. Então, todo mundo pode fazer sua continha aí, multiplica 35, 40 ml por quantos de peso você tem, e aí você vai achar o consumo ideal de água para você. Agora, a dica de como atingir isso, eu sempre gosto de falar para ir evoluindo aos poucos. Então, você não toma quase nada de água, você toma tipo 1, 2 copos por dia. Então, o que você tem que fazer? Evoluir isso aos poucos. Então, aumenta a sua quantidade de água. Então, vamos supor, hoje você toma 500 ml, 2 copinhos de água. Então, vamos evoluir para 2 garrafinhas de água, né? 1 litro, 1,5 litro. E aí, até você atingir a sua meta, que é o que você vai calcular aí, 35 vezes o seu peso,
tá bom? Seu peso corporal. E aí você vai ter uma melhora na quantidade de água que você tem que tomar. Isso, gente, já vai assim, melhorar o intestino, melhorar a queda de cabelo, melhorar a pele, já vai dar um up aí na sua alimentação. Agora é lógico, se você só toma água, mas não cuida dos outros detalhes, então se você continuar comendo muito industrializado, muito alimentos refinados, porque daí tem muita insulina, vai aumentar muito a sua insulina, que vai induzir o enfraquecimento do cabelo, da pele. Então você também tem que reduzir isso, senão o efeito não vai aparecer. Então o que a gente tem que juntar? Um pacotão. Praticar atividade física, tomar bastante água, comer mais saudável, que você já vai melhorar esses fatores da pele. Agora, é claro, gente, ter um módulozinho de suplemento é muito legal, tá? Então é muito legal procurar um profissional e alinhar essa quantidade de nutrientes para você tomar encapsulado, porque às vezes a gente não consegue mesmo atingir, por exemplo, silício é muito difícil de você atingir para melhorar o cabelo, só com alimentação. Então vale você tomar esses cuidados, procurar um profissional para você fazer um kitzinho de suplementação de nutrientes para você melhorar isso, tá? Mas o primeiro passo é tomar água, é fazer alimentação saudável, é cuidar do seu intestino. Então, diminuir os xenobióticos, diminuir essas toxinas, os metais pesados, que aí a gente já melhora bastante coisa aí na alimentação, tá bom? Então, o que a gente tem de xenobióticos? Plástico. Então, diminuam o plástico da alimentação de vocês. Então, não guardem comida no potinho de plástico. Evitem tomar, né, café, coisa quente em plástico. Evitem industrializados, porque também tem muita química. Embutidos, né, no geral. E aumentem essa quantidade de alimentos antioxidantes. Ah, a Cacá chegou atrasada. Mas tudo bem, tá aqui, né, Cá? Vai ficar gravada no IGTV, depois você assiste. Gente, é que a Cacá David, aqui 31, ela que pediu esse tema de live da semana passada. E aí a gente fez a live, ela não tinha chegado ainda. Então, depois vai ficar gravadinho pra você, tá, Cacá? Você assiste aqui no IGTV, compartilha aí. Muito bem. Me passa a conta novamente, a conta da água, 35, de 35 a 40, tá? Vocês podem, quem já toma bastante, já pode fazer por 40 vezes a quantidade do peso. Quem toma pouco, aí já faz por 35 e depois vai evoluindo isso, tá? Gente, então, a principal dica que eu dou é a questão da água. Diminuir xenobióticos, que são esses tóxicos, os metais pesados aí presentes nos alimentos industrializados. Quem pinta muito, então, como eu falo muito pra mulherada, tem que lembrar isso delas. Então, quem pinta muito cabelo, quem faz esses relaxamentos, quem toma anticoncepcional, isso favorece muito a quantidade de xenobióticos na corrente sanguínea, o que vai favorecer o aparecimento de celulite, de queda de cabelo, de enfraquecimento do cabelo, de textura de pele, de envelhecimento precoce. Então, é uma coisa importante de a gente repensar, tá? Os kits, então, como eu falei, vitamina B7, né, que é a biotina para o cabelo, top. Silício para o cabelo, top. Que são aí coisas que a gente tem que manipular, porque só na alimentação é difícil. Mas eu vou falar aqui os alimentos, refalar aqui os alimentos que melhoram. Couve-flor, cogumelo, as carnes em geral, do silício, aveia, mais aveia, tá? O colágeno também é uma coisa que ajuda muito pele, celulite, cabelo. Porém, o que acontece? Tem gente que fala assim, eu tomei o colágeno, não adiantou nada. Mas por que não adianta? Porque colágeno tem a ver com proteína, né? Tá na questão proteica. O que vai acontecer? Se você não tem uma boa quantidade de ingestão proteica durante o dia, de proteína, se você não atinge a quantidade que seu corpo precisa, o que ele vai fazer? Ele vai usar o colágeno para outra coisa. E aí você não vai ter o efeito esperado na pele e no cabelo, tá? Então é muito importante também ter as quantidades de proteína sendo atingidas diariamente, tá? Oi, Camila. Oi, Marília. Muito bem. Então, é muito isso, tá, gente? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes os efeitos dos minerais, primeiro de tudo é ajustar a alimentação, tá? Então, melhorar esse intestino, como eu falei, que é espelho da pele, a pele é espelho do intestino, né? Então, melhorar isso. E como que a gente melhora o intestino, gente? Água, de novo, tira xenobióticos e melhora a qualidade da alimentação.
Tá vendo? Então, o primeiro passo é vocês fazerem isso. Aí depois a gente tem que entrar com essa questão da queda com a queda de cabelo, da qualidade da pele, com estratégias específicas com cápsulas, tá? Que é o mais ideal. Se mesmo você fazendo tudo isso não melhorar, aí você procura o profissional pra gente ajustar essa questão da pele e cabelo. Mais uma dica que eu dou super é a questão do chá verde, tá? Lembrando da questão do cuidado com quem tem problema com pressão arterial, né, com pressão alta, essas coisas, tem que tomar cuidado que o chá verde, em algumas pessoas, pode apresentar esses sintomas. Mas, no geral, o chá verde ele é muito top, principalmente para quem tem melasma, sabe? O melasma, né? Manchinha na pele, aquela manchinha preta, que também tem ligação com a ação dos raios ultravioleta. Então, aqui na praia, a gente que mora na praia, a gente tem que tomar muito cuidado com a pele, porque esses raios ultravioletas, eles como que eu posso falar? Eles destroem mesmo a questão da proteção das células. E aí o pior que pode acontecer, né, o melanoma, que é o câncer de pele, mas a gente tem antes do melanoma o envelhecimento precoce, o surgimento de manchas na pele, o melasma, que muitas vezes tem ligação com um fator, com a fotoproteção, né? Então, é muito importante que a gente cuide da pele. Então, não é só passar protetor solar, é fazer a proteção oral também. E como que a gente faz essa proteção oral? Muita vitamina C, muito suco de laranja, muitos alimentos alaranjados, vitamina D também. Então a vitamina D tem ligação com o sol, mas também com a alimentação. Então farelo de trigo, aveia, gema de ovo. Então isso também ajuda muito na questão da pele, tá? Na questão da celulite, então, praticar exercício, porque é o que vai disfarçar um pouco mais essa inflamação, porque a celulite é uma inflamação dos adipócitos, das células de gordura. Perder peso, porque não tem o que é a celulite, né? Quando os adipócitos, as células de gordura, deixam vazar para a corrente sanguínea, para o espaço entre uma célula e outra, algumas substâncias tóxicas que o tecido gorduroso, né, que a gordura produz. E aí isso vai causar um processo inflamatório e vai fazer naquela região ficar ali toda cheia de ondinhas, ondular, estragar a textura da pele, tá? E aí o que a gente tem que fazer? Perder peso, melhorar a flacidez e tratar essa inflamação. Como que trata essa inflamação com a alimentação? Enriquecendo com antioxidantes. E aí, como eu falei, água, porque a água vai ajudar a hidratar, a eliminar e a diminuir a inflamação. E alguns elementos que são ricos em antioxidantes. Eu já falei, a uva, os alimentos avermelhados, romã, gente, a casca do romã, o chá da casca de romã melhora muito a textura da pele, então é muito legal. E vocês têm que, assim, entender que para melhorar a pele e o cabelo, a gente precisa melhorar o intestino, melhorar a hidratação e aí entrar com os kits aí de suplementação oral. Bom, vamos ver que a Karina colocou aqui. Laura, e sobre a falta de colágeno na pele? Então, o colágeno ele é uma proteína também. Então, o que ele vai fazer? Como eu falei, as mulheres têm muita carência de proteína. A gente tem que atentar para isso. Diminuir o consumo de colesterol, de carboidrato e aumentar a quantidade de proteína para a gente conseguir melhorar essa pele, esse colágeno aí presente na pele. Tá? O colágeno melhora a questão da textura da pele? Melhora, muito. Porque ele tem uma ação no intestino também, o colágeno, não sei se vocês sabem, mas o colágeno ele faz uma barreira protetora no nosso intestino, impedindo que alguns micro-organismos, algumas toxinas entrem para a corrente sanguínea. Então ele faz essa mediação que melhora muito já nosso organismo, e ainda ele melhora quando a gente consegue ter uma ingestão adequada de proteína. O colágeno ele vai ser direcionado, a pele vai conseguir aproveitar melhor esse colágeno, tá? E aí a gente tem sim uma melhora do cabelo e da pele, tá? Eu gosto sempre aqui no consultório eu sempre gosto de prescrever silício com colágeno, na mesma fórmula, né? A pessoa manipula na farmácia de manipulação e vai tomar isso. Além, lógico, de todos os cuidados que a gente já falou com a alimentação.
E aí melhora muito a queda de cabelo, a textura do cabelo, da pele, tá? Então é muito importante sim a gente fazer essa ingestão de colágeno. Mas assim, engano nosso achar que comer gelatina tem colágeno, tá? Tem xenobióticos na gelatina, então não caiam nessa bobeira, tá? Não é porque a gente tá falando que o colágeno é bom que é pra comer gelatina, porque gelatina na verdade não tem quase nada de colágeno. O colágeno que tá lá não é tão utilizado pela nossa célula assim, e a quantidade é pouca. E aí você vai ter que comer muita gelatina e na verdade você vai atrapalhar a sua célula porque você vai estar ingerindo muitas substâncias químicas que são consideradas, né, xenobióticos aí, e vai atrapalhar essa recuperação aí do seu tecido cutâneo aí, tá bom? Gente, acho que eu já falei demais, né? Vocês conseguiram captar aí? Tem dúvidas? Isso consumo. Elias colocou que ele consome a água. É a água, Elias, que você consome? E quanto tempo? A água? Quanto à água, gente, o ideal é você bater sua meta durante o dia, né? Aí o tempo que você vai levar para se hidratar de um momento para o outro, o ideal é que a gente se hidrate o tempo inteiro, mas se você conseguindo atingir essa meta durante o dia, com certeza você vai estar bem hidratado, tá? Eu acabei não vendo aqui, peraí. Tá ótimo. Beleza. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar aqui, a gente pode responder aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que probióticos, quem gosta de kefir, desses micro-organismos vivos, eles também ajudam muito na questão da pele, cabelo, pelo intestino, tá? Então vale muito a pena cuidar dessa ingestão de probióticos para melhorar essa pele e esse cabelo, tá? E aí, lógico, vale manipular, que é o ideal, porque, gente, tem gente que acha que vai atingir a quantidade de probióticos, que vai melhorar tomando Yakult. E aí, assim, a gente tem que lembrar que Yakult, ele tem sim lactobacilos vivos. Eu falei marca, gente, desculpa aí, leite fermentado. Mas assim, tomando esses leites fermentados, a gente está ingerindo uma quantidade pequena de probióticos e muito açúcar, porque é leite com açúcar ali para poder fermentar, né? Só que a quantidade de probiótico não é tão grande. Então, o ideal mesmo é você manipular probióticos liofilizados, né? Que são micro-organismos vivos ali, para você ter um efeito melhor na ação do probiótico, porque você consegue dar muito mais cepas. Então aqui a gente manipula tipo 2 bilhões de cepas numa única cápsula, né? E aí às vezes no lactobacilo, no leite fermentado, você não tem nem 1 milhão, tá? Então a diferença é muito gritante. O efeito da probiótico terapia com cápsula é muito melhor, tá? Bom, então isso, tá? Então ajuda muito. Hoje já tem até, gente, na questão do probiótico, eu lembrei, hoje tem até cremes de pele, né, pra passar. Vale a pena vocês ficarem de olho, então, em alguns cremes, porque hoje a gente já tem cremes que são com probióticos na formulação, tá? Então, às vezes em farmácias, né, a gente já consegue achar alguns cremes com probióticos que vão melhorar a textura da pele também, porque sabe que os probióticos ajudam na diminuição da inflamação, na produção de citocinas inflamatórias aí, que vai melhorar muito essa característica, tá? No geral, acho que era isso que eu ia falar pra vocês. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Tireoide também é um fator, viu, gente, que eu pego muito aqui no consultório, gente com problema na tireoide. E aí que vai apresentar queda de cabelo, que vai apresentar unha, pele, tudo com problemas enfraquecidos. E às vezes não dá no exame, tá? Então a gente vai muito mais pelo conhecimento técnico de avaliar o paciente do que às vezes pelo exame bioquímico lá que faz no laboratório, porque às vezes no exame a tireoide aparece normal, mas a gente sabe que ela já tá com alguns déficits aí por alguns acompanhamentos, tá? Então é muito importante a gente ficar de olho. Muito bem. Ótimas explicações. Tireoide subclínica? Isso mesmo, Rosana. É uma tireoide já inflamada, já com déficit na produção dos hormônios,
tirosina, e que aí a gente vai ter um déficit no metabolismo, só que a gente não percebe que é na tireoide. Então a gente tem que já melhorar com zinco, selênio, alimentos que vão melhorando isso, pra gente ter uma resposta resposta metabólica daquele organismo, tá? Eu tenho, assim, percebido muito a questão de pacientes com dificuldade. Às vezes a gente ajusta tudo e não tem resultado. E aí eu sempre falo, gente, o problema é metabólico. E aí a gente tem que entrar com algumas coisinhas que vão mexer lá na mitocôndria, e aí não tem como, tem que ser cápsulas, tá? Manipulado, para poder induzir aquela mitocôndria a trabalhar melhor. Às vezes falta algumas enzimas, algumas coisinhas que vão facilitar a sua célula de fazer a função que ela deveria fazer e não está conseguindo por carências ao longo dos anos. Então, como a pessoa fica com uma falha alimentar, um consumo alimentar muito ruim, ela começa a ter muitas defasagens de nutrientes que já tem lá uma mitocôndria lá, uma célula toda desfeita na sua função. Aí a gente precisa modular isso para ela voltar a ter uma resposta melhor, tá? Então, não tem como. Tem coisa que a gente tem que entrar com suplemento, tá? Com cápsulas mesmo. Mas, no geral, a gente já melhorando esse intestino, tomando água, frutas e verduras em quantidades adequadas, diminuindo esses xenobióticos, aí a gente já melhora muita coisa, tá? A gente já tem, assim, às vezes até eu pego aqui, gente que vem por conta de, quero melhorar a pele, isso. Só que quando vai pro dermatologista, o dermatologista já fala, olha, já melhorou não sei quantos %. Então, porque só com a alimentação já melhora muito, tá? Então, primeiro a gente ajusta toda a alimentação, todos os detalhes. Se mesmo assim a gente não tiver um efeito legal, aí a gente entra com os ômegas 3, silício, colágeno, a vitamina C, os antioxidantes, os probióticos, tudo de forma manipulada para ajudar a resposta desse organismo, tá bom? Vamos ver o que a Rosana colocou aqui. Tem um nódulo benigno e exames ok. E todos os sintomas, dificuldade de emagrecer, queda de cabelo, unha quebradiça, pele extremamente seca e acompanhamento do endocrinologista e nada resolve. Rosana, é muito isso, é mitocondrial aí. Então, às vezes vale sim entrar com algum suplemento, algum nutriente que vá modular essas coisas para você ter uma resposta melhor nesses quesitos aí que você colocou, tá? Então, é isso. Às vezes a gente só com a alimentação, os alimentos não atingem as quantidades que a gente precisa de minerais, de vitaminas. Então, é muito importante modular isso, tá? Gente, não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas, né? Cabelo, unha, celulite, pele, assim, tem muita coisa, é um mundo aí dentro, tá? Tem muita coisa pra gente ajustar. Mas, no geral, acho que eu falei coisas básicas, assim, que vocês já podem ir fazendo aí em casa, tá? Mas se você quiser ter um ajuste melhor, né? Vale sim procurar um profissional pra gente modular de uma forma mais específica pra você, porque cada um tem a sua realidade, a sua necessidade, e isso a gente tem que avaliar, tá bom? Acho que eu não esqueci de nada, assim, tem umas coisas mais, assim, mas daí a gente vai entrar nos termos muito técnicos, tá bom? Muito bem, gente. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada por me acompanharem aqui nas lives de quinta-feira. A live vai ficar salva de novo no IGTV. Compartilhem com alguém que vocês achem que vai gostar de ver esse conteúdo. E bora lá, cuidar dessa queda de cabelo, cuidar dessa quantidade aí de rugas, de melasma, de manchinhas na pele através da alimentação, tá? Muita coisa a gente já consegue melhorar. Que bom que você gostou, né, Cá? Que foi pra você essa, ó. Semana passada você falou, essa semana a gente já cumpriu, tá bom? Quem quiser aí já sugerir um tema pra próxima live, coloca aí no comentário que a gente já anota aqui pra gente conversar, tá bom? Sou muito agradecida pela participação de vocês. E um beijo, bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto de novo. E aí, coloquem aí a sugestão pro próximo tema, tá bom? Bem-vinda, Alice! Chegou, minha querida! Muito bem.
Obrigada pelo seu orgulho também, tenho orgulho de você. Muito bom, vamos lá. Bora continuar aqui focada, tá bom? Beijo e até semana que vem, gente.